Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a É Nóis, o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo hoje vai ser com Carlos Filho, o cantor e compositor mais bonito, mais galeguinho de Serra Talhada, de Pernambuco e região. Antes de começar esse papo, queria dizer que é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. A produção desse podcast é de Surfarias e Máquina 3, beleza? Segue a gente nas redes sociais, É Nóis, e adiciona o Y no final, vai ficar É Nóis Podcast, beleza? Se inscreve aí no canal, faz o Pix, contato.enois@gmail.com, que é meio calorento aqui, e a gente precisa comprar um ar-condicionado para Carlos Filho não ficar no calor, beleza? Até porque Serra Talhada não tem, né? Vamos pro papo. E aí, meu filho? Rapaz, primeiramente, como é que tu chama quem assiste? Noiseados, noiseadas. Caralho, nunca parei pra não pensar tem, nisso, porque velho. todo bom podcast tem isso, né? E aí, meus noiseadas, fala meus noiseadas, Noiseados. fala meus barulhentos, Barulhentos. barulhentes. Barulhentos Enfim, é legal. fala zoadentos, enfim, tô brincando. Já deixei o meu, posso ir embora? Mas é isso. O que eu adoro de podcast que eu escuto é quando a pessoa começa assim: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Adoro, eu sempre gosto de dizer isso E quando eu é? venho em podcast. Então, Vai galera, de bom novo. dia, boa tarde, boa noite. madrugada. Boa noite É. e boa madrugada. Ou eu, às vezes, queria que a pessoa dissesse boa lavada de pratos, que é a melhor hora de eu escutar podcast, né? Boa viagem também, galera. Porque às vezes a galera tá dirigindo. Boa malhação. Mas que alegria estar aqui. Tu disse que eu sou o quê? Cantor e Cantor e compositor. bonito. Agora, antes de tu começar, a AG5 é receptor que eu não entendi. É receptivo aeroportuário. Que me explica, eu não sei o que é Tipo isso. assim, a galera faz cruzeiro, por exemplo. Sim. Ou então a galera tá vindo pra cá de navio. Aí ele pega essa galera e vai fazer o rolê, levar para hotel, tudo mais, tudo certinho. Gostei. É Isso aí eu não massa. sabia, tá vendo, Sueli? Vou sair transporte daqui em si, sabendo uma coisa a mais. transporte e lazer, passeio, tudo que envolver turismo, É mesmo. eles estão envolvidos. AG5. AG5. Um abraço aí para Nininho. Não, rapidinho. O nome do cara da AG5 é Nininho. É. Maravilhoso, aí gostei. Valeu, Nininho. Esse é nome de gente, pô, Nininho. Mas vamos Nino, nós. eu tô falando Nino. Nininho como... Pô, tu já tá na Eu já safadeza, tô- na já tô intimidade. na intimidade mesmo. Então retira o Nininho. Valeu, Nino. Gostei menos. Bicho, e meu irmão, você é de Serra Talhada, né, velho? Serra Talhada, como é Serra Talhada? É terra de Lampião, né? Tem outras coisas lá, mas Lampião Não, passou assim, por... Eu tô brincando. É que então, eu assim, aperrei muito o povo tem lá tem um cara lá também que a gente já conversou sobre ele, mas eu não vou citar o nome dele, depois a gente me lembre Eu acho que você já sabe de quem eu tô falando. Que Deus o tenha. Tu conhece Serra Talhada? Muito pouco. Mas já foi. Não. Nunca foi. Suelen conhece Serra Talhada? Eu não. Então assim, minha gente, essa parte que eles falaram pra você comprar um A não é pra mim. É pra eles, porque lá é um calor. Eu tô achando ótimo aqui. Aqui é ótimo. É sempre a piada, eu sempre faço essas coisinhas. Mas aqui a eu gente sou de sabe- Serra Talhada, terra de Lampião. Não tenho nada contra Lampião não, mas moro em Recife há um tempão. Mas ultimamente tenho conversado melhor assim com essa minha origem, que é aquela coisa, né? Quando a gente sai do lugar que a gente passa a enxergar de uma outra forma. E Tu morou quanto tempo lá? eu nasci lá e morei 15 anos, pô. 15 anos. Como foi Já esse... tô há 18 em Recife. Né? Como foi essa adolescência lá, essa infância? Loucura. Pô, eu sempre quis contar essa história, mas não pode, né? Tinha uma propaganda aqui do... Eu não lembro qual era, assim, a campanha, mas era com os 3 ídolos na época dos clubes de Pernambuco, que era Bala, Magrão e Cook. E aí, por favor, se alguém achar isso, por favor, manda pra mim. E aí era uma propaganda perguntando, assim, como era a sua infância? Aí era, sei lá, Cook. A gente brincava muito de carrinho e jogava bola e... Você, Magrão? Sim, fliperama, tudo. E aí, Bala, era muito bom, a gente jogava pedra nos ônibus. Era maravilhoso. Bala é maravilhoso. Não, mas era uma infância muito... Eu tenho tido cuidado pra não ser nostálgico, assim, nem muito saudosista, mas uma infância pré-internet, assim. E aí, futebol, bicicleta, Rio Pajeú, até parte da minha infância, assim.
ainda tinha água em alguns locais. Então, essa coisa de tomar banho de rio é uma memória forte, assim, pra mim. Massa, velho. E eu cresci a minha vida inteira, morei na praça central, assim. Então, foi onde eu aprendi a ser tudo, assim, a jogar futebol, a música e foi lá que eu vivi 15 anos e vim pra cá estudar, né? Estudar e jogar futebol. Porque a Que gente massa. sabe isso, né? Eu vim pra cá jogar futebol. E foi por causa do futebol que eu vim Era morar em teu Recife. sonho ou era teu sonho ser jogador de futebol? Ainda é, tô brincando. É. Não, Pelo na menos verdade... de FIFA, né? Não, me chame. Não, mas não é nem isso. É que, às vezes, pra quem mora em grandes cidades, assim, hoje Serra Talhada é um lugar muito desenvolvido, assim, Aham. tem tudo, de serviço, tem universidades, mas na época a perspectiva de vida era de você ou trabalhar com o comércio, assim, minha família tinha comércio, ou tinha que morar fora, assim, para ter o estudo de ensino superior e tal. E muita gente, às vezes, assim, que é meio classe média alta, não sabe, mas para grande parte das pessoas do Brasil, principalmente menino, o futebol é meio que uma oportunidade de você conseguir ter uma oportunidade de vida, assim, de Exatamente. trabalho, né? Então, não era uma coisa que eu parei e calculei, tem que ser jogador, porque, óbvio, tinha um sonho, tinha um hobby, mas era uma forma de conseguir ter algo, assim. Futebol tá muito presente dentro de De tudo, interior, assim, periferia. né? Muito, muito. E, assim, óbvio, tem todo a problemática do contexto, é um ambiente tóxico para várias coisas, mas eu sou muito grato, assim, a esse lugar, porque é onde eu aprendi, bicho, assim, o que eu entendo por ética pessoal, assim, eu aprendi no esporte, assim, com os treinadores, com a ética do convívio em grupo também, com pessoas chegou a de jogar? Joguei, Jogasse cheguei em a joguei. quais clubes? Eu vim para jogar no esporte e jogar no NAP, no colégio que eu estudava e consegui a bolsa. Joguei pelo Sesc e lá eu jogava pela seleção, nunca cheguei a jogar campo. Eu sempre joguei salão. Ah, embora que eu massa. tinha Eu era essa goleiro de vontade. salão, É mesmo? mas nunca cheguei a ser de time e tal. Era coisa de colégio. O único jogo que eu cheguei aí, até pro... Como é o nome ali? Perto da Americanas, velho. Da Americanas não. Da McDonald's ali, do Português. Clube Português. Joguei handebol. É mesmo. Fui fazer o teste, briguei e não passei. Não pela briga, né? Eu acho que não. Acho que eu tinha pouco talento. Aí é isso, assim, o futebol foi esse lugar de, primeiro, me ensinar muita coisa e me possibilitou, assim, tipo, vir morar em Recife, assim, e tudo que eu construí foi por essas pequenas oportunidades, né, que a gente tem que pegar, assim, e devo muito, assim, até hoje gosto muito, o povo estranha isso, não tem nada a ver, mas gosto. Tu torce pra algum time? Torço, na verdade, o time do meu coração é o Serrano, que não existe mais, e aí vim pra cá e criei um vínculo muito forte, assim, com o esporte, por ter jogado. Situaçãozinha ruim que a gente tá, né, velho? Já esteve pior, né? Mas acompanho, assim, é uma coisa que me ajuda muito quando eu tô querendo parar um pouco de trabalhar, conseguir gastar uma cota, assim, de uma certa futilidade, mas futebol não é só sobre futebol, né? É sobre muitas coisas. E é algo que fala muito sobre o Brasil, assim. Gosto bastante de acompanhar. Quando é que aparece o interesse pela música? Bicho, assim, eu sempre me relacionei com música, porque eu cresci tinha um certo conflito, assim, de uma coisa espiritual. O Brasil é um país cristão, assim, né? E eu estudava numa escola de freira, mas parte da minha família era protestante. Então, eu tinha essa relação de tocar em culto de coisa da escola, em missa, e tocar em culto de igreja, assim, e acompanhar. E eu digo tocar até antes de saber e dominar um instrumento. Então minha mãe comenta... em Serra Talhada ainda. Em Serra Talhada. Minha mãe comenta que eu subia no palco com um violãozinho de plástico, assim. Então, assim, eu sempre me relacionei com isso, mas nunca de forma profissional. Tive várias bandas lá, banda de rock, assim, novo, adorava, assim. Não banda consigo cover. te imaginar tocando rock. Mesmo. Já tive cabelão grande, tipo, usava cadeado. Não, cabelo grande eu consigo imaginar. Mas aquele cabelo depressivo, assim. E aí a gente tinha banda de rock lá, assim. E é curioso, porque recentemente eu tenho revisitado esse lugar dessa minha relação com a música onde eu cresci, né? E eu sempre trabalhei com várias outras músicas, mas nunca trabalhei, por exemplo, com forró. E a música que eu mais amei, assim, era a música que eu cantava no banheiro, assim, escondido, fechando o olho. Sempre gostei muito. Gosto pra caramba de rock, mas larguei, assim. E quando vim pra Recife, comecei a ter outros contatos. Toquei com grupos de banda instrumental. E depois toquei com banda de MPB. E aí foi indo. E, assim,
posso Massa. destrinchar depois, mas de uma certa forma sempre teve presente, mas profissionalmente como carreira já foi aqui no Recife. Massa. E quais eram as referências de banda de rock que tu tinha em Serra Talhada? Ou até de música mesmo? Quem eram as tuas referências lá naquela época? Então, hoje de trás pra frente eu noto coisas que na época eu não tinha noção, assim, como Sim. tipo a Cisão. Tem que vir aqui, a Cisão, sério. Tem que vir aqui conversar. Que é uma das pessoas mais incríveis, assim, de carreira, de história, Aham. de volume de criação e de composição. E de uma música que me toca, meu irmão, de um jeito, não sei nem explicar, assim. Sempre foi muito presente, assim. Era uma pessoa acessível, que eu via shows. Ele era cliente da farmácia que a minha família tinha, assim. Aham. Então ele... E ele sempre foi pra mim essa ideia de um artista acessível do ponto de vista, assim, que não era uma pessoa que ficava no glamour, assim. Então, Sim. tinha a roça dele, trabalhava e viajava e fazia shows e turnês grandes e era famoso, assim, e hoje eu noto que foi uma grande referência que me fez entender uma percepção do que é sucesso, assim, diferente de fama, sabe? Sim. E a Cisão era muito forte nisso, mas, pô, de rock, na época, era o que tocava. Lá não tinha MTV, assim, a TV não tinha MTV, né? É uma Isso coisa que eu a noto minha que... curiosidade real é saber das referências. Não tinha MTV, assim, lá. Então, é muito curioso porque eram pessoas que iam de fora, amigos ou parentes, assim, eu que morava em São Paulo, morava em Recife, ou de locais que tinham MTV, e levavam, na época, fita cassete, era o que a gente mais ouvia. Aham. Mas que CD mesmo, assim, eu ouvia muita cassete pela facilidade de gravar por cima e tal. E aí, tudo que rolou, assim, dos anos 90, grunge, eu gosto pra caramba, assim, de tudo ali, de Pearl Jam, Nirvana e tal. Tudo que foi rolando. E até coisas dos anos 2000 que, na época, passei a ter vergonha de falar. E hoje eu acho maravilhoso, assim. Mas gostei de tudo. Como o quê? Sei lá, System of a Down, Avril Lavigne, Mas eu Alanis acho foda. Morissette. Não, é porque, tipo, eu tive uma época, eu não contei, assim, mas foi uma carreira lá que passeou por caminhos, né? Aham. E aí, no final, existia uma crença meio babaca de que a evolução disso era ser metaleiro, assim, pela técnica, pelo... E aí, quando você vira um metaleiro, você fica uma pessoa quase estúpida, porque eu desprezava muita coisa, assim, que eu gostava e escuto hoje. Sei lá, aquele primeiro disco de Avril Lavigne eu acho maravilhoso. Escuto hoje em dia, acho Isso lindo é uma e coisa me muito. toca muito. Então, isso é uma assim, eu coisa neguei muito- muito, mas ouvia tudo. System of a Down, fora as coisas de metal que eu sempre gostei. Angra, Xamã, Stratovarius, sei lá, eu gostava de Tinha um tudo. lance que era o seguinte: eu sempre fui mais grunge metaleiro. Ah. Aí tem essa questão que chegou ali a galera emo, pá, não sei o que, véi. Isso era muita vergonha. Hoje a gente tem nome pra isso, né? Que é discriminação e É, preconceito, né? Não tinha exatamente. nome. E é curioso, porque eu lembro quando o João, um grande amigo meu, que era guitarrista, tocava, ele viajava muito, assim, ele chegou dizendo, bicho, escuta isso aqui. Não tinha nome, assim, não tinha emo e tal, mas era um show de um ensaio do NX0. Era uma fita cassete de ensaio do NX0, que ele conseguiu, não sei como. E aí eu lembro que a gente ouvindo sem o rótulo, ficou todo mundo... Bom, velho. Era em português, já era uma coisa que me interessava, assim, na época. Aham. Que era um conflito, né? Cantar em inglês, cantar em português. E mexeu. E aí depois, quando vinha a coisa do formato da mídia, tem um nome, é emo, são esse tipo de símbolos e tal. É preconceito danado, mas hoje em dia eu vejo, eu gostava de muita coisa assim disso. Mas na época eu tinha vergonha de dizer que eu gostava. Assim. Eu nunca cheguei a ser emo do ponto de vista, assim, físico, de ter franja e tal, mas eu gostava pra caramba. Eu descobri e tinha uma banda que eu esqueci agora o nome, mas enfim, era emo. E eu escutava muito. E aí eu ganhei uma camisa dessa banda, My Chemical Romance. Sei. My Chemical Romance. E aí Bom, viu? é muito boa, Sonsaço, muito boa. sonsaço. Aí eu fui pra escola com essa camisa. Pra quê, né? Pois é, porque eu não sabia desse rótulo. É o que tu tá falando, eu não sabia. E aí eu peguei uma briga no final, porque o cara tava me chamando de emo. E eu falei, meu irmão, eu não sei nem o que é isso, mas eu não sou não, viu? Enfim. Ó, no The Voice, eu não vou entrar nesse assunto The Voice inteiramente agora, mas teve uma Pode coisa entrar. que chamou muito a minha atenção lá, que foi que tu falou do teu pai, Sim. que eu achei interessante aquilo, assim. Me conta mais sobre essa... Louco, vice. A minha mãe me perguntou depois, veio da onde é que ela fala assim? Porque é um assunto que eu não conheci meu pai, ele faleceu 20 dias antes de eu nascer. Meu nome não ia ser Carlos, é Carlos por conta desse
esse vazio que ficou na época. Ele era uma Aham. pessoa muito querida, assim, por toda a família. E assim, sai um líder, assim, familiar e chega uma criança meio que pra suprir esse lugar. 20 Sim. dias depois. Aí meu nome é Carlos por isso. E é curioso, assim, muita gente que não tem uma figura paterna tem isso como um sentimento muito doloroso. E, óbvio, é o processo de cada pessoa. Pra mim, nunca foi algo doloroso, assim, porque eu sempre tive um cuidado familiar muito incrível, assim. Tipo, eu tive 2 mães, era uma casa cheia de mulheres, assim, então nunca tive essa lacuna notada, assim, de uma figura masculina. Hoje em dia a gente faz terapia, aí acaba Aham. entendendo alguns pontos, né? Mas Sim. nunca foi um assunto, tipo, difícil de falar, sabe? Aham. Do povo perguntava na escola e na reunião, assim, dos pais e nunca foi, assim, sempre foi uma forma, minha mãe sempre levou isso de um jeito muito curioso. E quando eu fui pro programa, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, é que ninguém nunca tinha perguntado. Quando eu fui pro programa, eu notei assim, não de forma pensada, mas conversando com algumas pessoas que estavam lá participando, Sim. e uma matéria que eu li no avião indo, que é como isso é um assunto delicado, assim, a maneira como a figura da paternidade é muito safada mesmo, assim, no Brasil, sem arrudeio Sim, da sim. palavra, né? Assim, da distância, da ausência, né? E foi um assunto que, de forma não pensada, me pegou muito, assim, porque eu vi uma fala costurada entre pessoas de vários lugares do Brasil que estavam ali para cantar, que não necessariamente estavam falando sobre isso, mas era bem visível esse buraco, assim, de eu tive um pai ausente, assim, sabe? Eu tive um pai Aham. ausente, eu tive um pai ausente. E aí era muito louco para mim ir conversar, primeiro com essa coisa de lugar de fala, tipo, eu não tinha nenhum pai nesse É. sentido, mas ao mesmo tempo, por nem saber, não tinha essa referência, assim. Sim. E por ter uma imagem boa do meu pai, assim, de todo mundo que conviveu, sempre fala bem, assim, sem querer santificar o povo que Sim, morre ele também, né? trabalhava com o quê? Trabalhava na farmácia, assim, tipo, Aham. ele era... Meu avô tinha farmácias e ele cuidava dessas farmácias. Conhece minha mãe em Sertânia, Uhum. trabalhando em farmácia também. Sim. E aí foi isso, assim, ficou na minha cabeça durante aqueles pouco convívio ali com várias pessoas do Brasil, como esse assunto da paternidade era algo delicado, assim. E aí é louco porque me fazem a pergunta, eu acho, né? Por que é que o seu nome é Carlos Filho? Era uma Ah, coisa sim. assim. Porque todo mundo ou tinha um sobrenome, um nome muito bonito, artístico, sei lá, Desmond Ellison, uma coisa assim. Ou, não tem nenhum Desmond Ellison não, tá, gente? Estou só falando aqui. Mas era um nome assim, muito bonito artisticamente. Ou tinha um sobrenome legal, assim. Cicrana de tal, assim. E eu não uso por uma série de coisas, assim, mas eu adoro, sei lá, genealogia, mas acho um valor, às vezes, super burguesão isso, do sobrenome, Total. do sangue e tal. E sempre gostei de usar filho, assim, é uma coisa Uhum. que eu gosto. Acho que na época do metal tem essa coisa, assim, irlandesa, que o nome do povo é tipo filho de não sei quem e tal, né? Ah. Vai ver que é isso. E Com aí eles me certeza. perguntaram, e aí quando eles me perguntam, bate na hora aquilo, assim, que foi uma coisa que eu tentei durante o programa, quando dava pra falar ali, levar um pouquinho mais do que acontecia por trás das câmeras, assim, que era esse contato de conhecer Uhum. essas pessoas que estavam ali cantando e que, apesar de tecnicamente serem muito talentosas, me interessava muito mais a história delas, assim. O que é que essas pessoas fizeram na vida pra chegar aqui e ter essa Total. voz aí, né? Isso acabou me dando uma ideia de uma série, depois a gente vai conversar sobre isso, mas foi isso, assim, foi uma resposta a um assunto que eu nem tinha percebido que tinha me tocado tanto, assim, Uhum. como tocou na hora que fizeram a pergunta, assim. E aí, no dia especificamente, uma das participantes dividiu, assim, numa hora que me estranhou isso, assim, que era, faz o menor sentido ela ter falado sobre isso antes Sim. de cantar, que ela não tinha o nome, assim, sei lá, no documento, né? Que hoje em Aham. dia não pode, mas tem muita gente que ainda Que não tem. tem, né? E isso mexeu comigo, assim, de um jeito, tipo, rapaz, assim, tipo, ela vai entrar na televisão, que talvez é a cor mais importante da vida dela, e ela talvez ali, que parece uma coisa pequena, né, pra muita É. gente, e pra ela era um vazio. Aí, enfim, foi isso, assim, na hora rolou essa história, tanto que minha mãe ficou surpresa, perguntou depois, e eu fiquei tentando entender, assim, pra explicar, porque não foi um negócio pensado, assim, Com eu vou certeza. falar isso e não rolou esse Rolou plano, do, não, do rolou não, sentimento, né? total. Massa demais. Véi, eu te conheci, se mal eu me lembre. Desde que Desde que... Eu acho que banda voou, né, véi?
Eu acho que é banda voou por causa do Som de Varanda. Som de Inclusive, Varanda. Um beijo pra Juan É, e pra não é Jordana. meu primo, tu sabe, né? Sei disso, que é uma pessoa maravilhosa. Jordana que assiste um episódio dela, é maravilhosa. É, Jordana é massa, Acho velho. que é o 4 ou 5, né? É, por aí. É o 4. É o 4. Eu estudei, vocês estão vendo que eu estudei, né? Eu acho que é isso, é ótimo. E acho que é dessa época do Som de Varanda. Né? É, foi. Eu te conheci em Som de Varanda. Eu tava tentando, velho, lembrar em que momento, não sei se foi o pré-amp. Não foi, eu acho que foi um negócio assim, que a gente ficou dividindo meio que ali as coisas e tal, enfim. Eu me lembro a primeira vez que eu vi vocês. Tu lembra? Lembro. Vamos. Foi no camarim do pré-amp. Atrás do palco, né? Não tinha camarim, é uma palavra forte. No backstage, assim. E aí eu lembro que eu gosto muito de olhar o gesto das pessoas trabalhando, assim. É uma coisa que eu pesquiso muito. E em música eu tenho pesquisado, observado, né? Muito por uma provocação de Miguel, um amigo meu. Esse gesto que antecede o play, assim, do foi. Eu adoro observar isso, assim, muito. E aí quem trabalha com vídeo e áudio começa a trabalhar antes de tudo e para de trabalhar depois de todo mundo, né? Sim. Então eu sempre, assim, eu gostei muito de ver o gesto das pessoas trabalhando. E lembro que era vocês já, tipo, no backstage se organizando para fazer algum trabalho que eu não entendi o que era, mas o que eu me lembro dessa ação, quando eu vi a primeira vez, assim. Total. E foi ali por conta do contato que vocês tinham com o Som de Varanda. Aí me lembro que eu chamei, acho que Anderson O Anderson Lopes. Perguntei quem é, tal, é da banda? Porque inicialmente eu achei que tu era Juan. Ah, vê, eu acho que foi Suelen, porque eu tocava no Som de Varanda. Eu tocava baixo no Som de Varanda. Eu lembro, pô. Então, aí Mas eu me lembro de tu já fazendo alguma coisa Sabe o que foi? que não era música. Não, sabe o que foi? A gente ia filmar o Sons de Varanda e eu tava organizando porque eu não ia trabalhar porque eu ia tocar. Tá ligado? Mas tu tava na função eu tava na de função filmar. filmar. Eu lembro, eu tenho essa memória. Massa. Assim. Que foda, velho. Nem eu lembrava disso. Eu tenho isso, assim. Eu consigo, não todo mundo, mas muita gente eu me lembro, às vezes, a primeira vez, quando é essa situação de que eu tava observando o gesto da pessoa, assim, tipo, de trabalho. Depois eu fotografei um show da banda Voa também. Que já foi onde ali? Foi no da livraria? Rio Mar. O do Rio Mar foi maravilhoso Mar, naquele dia. Eu lembro. Foi do Rio Mar. Eu tenho essas fotos foi ainda. Que tava até rostando a batera. Miguel, acho, no baixo. Miguel no baixo. Tava você, PC... Isabela Moraes, eu acho, nesse dia. Precisa vir aqui, Isabela. Eu vou chamar. Isabela Caruaru. Esses nomes... É porque assim, velho, é muita gente, velho. É muita gente pra eu chamar e muita logística pra ir arrumando, mas... Mas Isabela não é gente, não. Ela tá num outro grau de ser sério. Isabela é outro. Me perdoe, Isabela. Isabela. Me perdoe. Chame a gente, chame o povo e chame a Isabela também. É uma entidade. Isabela é diferente. Mas vamos falar um pouquinho do The Voice, né? Vamos, pô. Tem assunto proibido não, viu? Tem não? Não tem não, pô. Tá bom. Agora eu queria que eu não puder responder, eu digo aí. Véi, primeiro uma coisa que eu até te falei antes da gente começar a gravar, que eu nunca te imaginei no The Voice. Tipo, quando eu... Véi, tô no The Voice, quando tu falou no Instagram, eu fiz... Como assim, velho? Oi? Como assim? Eu tentei ficar lembrando, fui assistir vídeo do Estesia, assim, velho, mano... Nada a ver. Não assim. tem perfil, assim... Não que você cante mal, mas você tem uma identidade na voz semi-bom, né? Muito boa. Não, você tem uma identidade na voz, é muito boa. Eu queria dizer o seguinte, que você prestou um serviço, eu vou deixar você concluir, um serviço pra mim, que pro povo que não me conhece, quando eu digo isso, que não fazia o perfil, aí o povo acha que é charme, pô. Ai, que charme, nada a ver no The Voice. E aí quem me conhece faz, que doidice foi essa, Carlos? Mas continue. Aí eu pensei assim, eu pensei exatamente isso, que doidice é essa, velho? Aí fui ver, já tinha rolado a apresentação tua. Aí fui ver, corri pra ver, procurei. Aí fui assistir, eu falei, caralho, o que é isso, velho? Ganhou, eu vi pela reação da galera, né? Que ficou assim, encantado com a sua apresentação, com a fala sobre seu pai e tal. Eu falei, meu irmão, ele ganhou, velho, essa parada. Oxe, é dele.
E aí foi passando até chegou na semifinal. Quem diria? Não é. Mas me fala sobre esse Não, processo aí. é isso que eu tô te dizendo. É massa porque quem me conhece, realmente eu recebi mensagens assim, disse, bicho, tu endoidou, foi. Que nada a ver a isso, assim. E realmente não era uma coisa que tava menor radar de plano de carreira, assim. Mas o processo do isolamento, assim, na pandemia, mexeu com uma série de coisas. Uhum. E uma coisa muito importante pra mim foi voltar a ter prazer diário, assim, em consumir arte, assim, e música principalmente, porque rolou um cansaço super grande, assim, antes da pandemia de trabalho. A gente sabe que hoje tem nome, né? Burnout, enfim, tudo isso que é trabalho demais, saúde de menos, dinheiro de menos, enfim. E eu tinha tido ali entre 2016 e 2017 um processo depressivo, assim, bem forte, que eu perdi completamente o gosto, assim, de ouvir música, de tocar música, Então, tipo assim, eu fiquei um ano sem tocar violão, sem cantar, sem nada. E esse processo do isolamento, assim, me fez voltar a ter mais tempo mesmo, Sim. de ouvir música em casa, de cantar mais. Só que aí eu fui percebendo, depois que você olha de trás pra frente, que esses momentos que eu tirava, assim, geralmente à tardezinha, pra ouvir música, eu acabava cantando. E aí é louco, porque, nunca cantou. Não, eu sempre cantei, mas eu nunca cantei como uma função. Tipo, eu nunca assinei num exame de fezes, assim, cantor, assim, músico, instrumentista, compositor, sei lá. E eu comecei a perceber que cantar era a coisa que tava me salvando ali, velho, assim, todo dia. Essas horas me davam paz, assim. E aí rolou isso. Aí eu comecei a fazer terapia, assim, no isolamento. E na análise, assim, durante o fim de um ciclo, assim, o analista falou, ó, eu tô vendo que isso é uma grande questão. É uma questão, esse ponto de vista de você se entender como cantor ou não. E aí no primeiro momento foi tipo assim, doidou, né? Ou não me entendeu, ou eu tô falando errado. E depois eu comecei a digerir e vi que ele tava certo, era uma questão. Não que... Era uma questão, não que eu quisesse ou não, mas assim, eu precisava conversar com isso, me relacionar com isso. E aí é louco, assim, como tudo vai acontecendo sem misticismo, mas eu recebo esse diagnóstico dele e um tempinho antes, quando foi dar a virada de 2020 para 2021, eu coloquei para mim o desafio de gravar um vídeo por dia, assim, no Instagram. Sim. Todo dia. Que era esse meu momento de ouvir música, de cantar e tocar algo. E como um desafio, assim, de me expor, de estudar imagem, de tudo isso. E aí, eu já estava um tempo gravando esses vídeos, começou a ter uma repercussão de internet, pequena, assim, mas teve. Sim. E ele me diz, assim, numa quinta-feira, que eu tinha essa questão, e eu recebo um contato, assim, um e-mail da Globo, falando, Carlos, a gente tá muito feliz de ter você no The Voice e tal. Mas tu se inscreveu? Não. É um convite. Aí explicaram, né? Tem toda a edição, a maioria das pessoas se inscrevem e tem uma cota que é convite de pessoas que eles estão no radar deles. E quando eu olhei o e-mail, eu respondi, tipo, gente, desculpa, algum engano. Eu não sou cantor e deve ter tido algum erro aí, valeu, tchau. Aí, não, automático, né? Aí fui dormir, tipo, tô doido, Tipo, não pela oportunidade, mas foi assim, foi nessa hora que caiu a ficha que o que rolou na terapia era verdade, Era assim, eu disse, como assim, eu sou cantor? E respondi no outro dia, gente, desculpa, ainda tá de pé, assim, eu tô... E até pra galera não achar que eu sou maldoso e não achei que você não sabe cantar ou alguma coisa não, tipo, não tem nada a ver com isso, tá, galera? A gente sabe que no fundo ele acha que eu canto, não, tô brincando. Não, mas É mais porque a galera que mas não é o participa do The perfil, Voice não é o perfil tem de voice, claro. É. E isso foi um ponto massa, assim, nessa edição, a gente vai falar sobre isso, inclusive sobre Juliano, que aí rolou isso, assim, aí eu entendi que era uma questão. E aí eu tenho uma prática minha que é assim, quando eu percebo que eu tô com um problema, eu me dou um prazo pra resolver aquilo de uma forma espontânea, assim. E se não rolar, eu faço sem estar à vontade mesmo. Sim. O caso dos vídeos do Instagram foi isso, assim. Eu comecei a sentir... eu sempre tive banda, grupos, e nunca tive vontade de ter uma carreira solo, por exemplo. Porque, primeiro que eu acho que muitas cabeças pensando geram coisas mais legais.
mesmo com o custo das relações, que é difícil administrar, né? Muitas cabeças. E segundo, que sempre me tive satisfeito, assim, com tudo que eu tava produzindo, pô, sei lá, a banda voou, o próprio Estesia, tudo. Só que eu comecei a sentir que tinham coisas que eu não tava conseguindo escoar, assim. E que não tinha grupo, assim. Porque era eu negando uma coisa que tava muito latente, assim, em mim. Dessa conversa com esse meu lugar de interpretação, que hoje eu entendo que tem uma relação direta com cantar e a voz e tal. E esse trabalho do Instagram já tinha sido isso. Eu disse, pô, sim, foi em 2020, assim, eu falei, se em 10 meses eu não fizer nada, eu vou começar obrigatoriamente a fazer todo dia, do jeito que eu tiver. E eu tinha uma prática que era um take único, assim, take único. Sim. Sem, porque a gente que trabalha com edição, né, faz mesmo. Então era assim, take único. E pra mim foi ótimo, que era assim, foi muito mais sobre o processo. É massa, assim, as pessoas até hoje mandam mensagem. Ah, eu amo esse vídeo, essa, volto Massa. aqui todo dia. Mas pra mim foi o processo de não ter vergonha de me mostrar cru pra várias coisas. Uhum. E nem sempre a gente tá pronto, né? E aí o vídeo, sei lá, cachorro latia, fica. Né? O foco ficou na cortina, fica. É E muito aí, o processo do noise. é total, né? E aí foi rolando isso. E aí eu fui entendendo no processo que não era, assim, era uma questão de insegurança minha, assim. As pessoas são gentis nesse sentido. Às vezes era, ai, amei a música. Então, assim, se a luz, o foco, chegava um amigo ou outro, assim, Carlos, ó, trava o foco assim na camisa. E aí eu fui aprendendo desse jeito. E aí eu fui notando no processo que era que eu precisava entender e que eu tava querendo de forma consciente, assim, um ambiente, um espaço de expor minha vulnerabilidade sobre esse assunto, que era, puxa, eu tô querendo ter um negócio solo meu, que eu não sei o que é, não sei o que é. E hoje a gente tá, a internet existe que a gente tenha, tipo, super pitchings e discursos e tem que estar posicionado e quais são suas editorias. Assim, são coisas massas, com a identidade visual. São coisas massas, só que, no meu caso, tá colocando isso à frente tava bloqueando a coisa de andar e de amadurecendo. Feito é melhor do que mal feito, né? Sempre. E aí, a minha lógica foi... Eu não falei nada com nada. Feito é melhor do que mal feito. Feito é melhor. Eu ia dizer mal depois, feito, edita aquela parte lá. mal feito é melhor do que não feito. Feito é melhor que perfeito. Eu prefiro mal feito é melhor do que não feito. Mas aí não vira um trocadilho, porque aí fica óbvio. Eu tô brincando, Tudo não bem. era disso. Mas em resumo, é isso. Eu comecei, a minha lógica era... Os 15 segundos de stories que eu gravo é melhor do que os 1 hora de show que eu não consigo gravar, pô, entendeu? E aí, enfim, começou esse processo. E aí apareceu esse convite. E aí, no dia, na hora eu respondi de forma automática, mas no outro dia eu entendi que era uma chance disso. E aí tem um outro ponto também, né? Eu não sou muito místico, nada disso. Mas, de um ponto de vista espiritual, não religioso, eu senti que eu era muito rígido, muito controlador, muito tem que ser certo, e programar, e o plano, e o projeto. E aí eu senti na virada de 2020 para 2021 que eu queria ouvir um pouco mais e me relacionar com coisas intuitivas, que sempre aparece. Mas eu tava sempre muito de costa, porque era tudo muito objetivo, plano, tal. E isso pra mim foi um sinal muito grande, assim, de intuição, que era, por que não? Assim, como assim tu não é um cantor? De uma certa forma. E aí, na minha cabeça, era o meu próprio preconceito de que cantor é aquele super vozeirão, tal, enfim. E eu topei pro programa com um objetivo específico. Trabalhar isso como uma etapa desse processo da terapia de me relacionar com essa minha questão. E eu cheguei a achar uma hora que eu ia entender que ia dizer pra mim assim, eu não sou cantor. Entendi, que massa. Eu canto, mas eu não quero ser cantor. E tipo, acabou sendo o contrário. Assim. E lá dentro foi muito isso, assim, o perfil das vozes e o que é que ia cantar, a própria música, o arranjo, que não é, tão convencional. Mas essa edição, assim, do The Voice teve algo especial, que foi, tipo, Juliano ter ganho, assim... Eu fiquei feliz num grau, assim, tipo... Primeiro, pelo contato que eu tive com ele. E segundo, porque ele, pra mim, quando eu o conheci... Ele era o artista que eu não consegui ser, assim. E do ponto de vista de voz, assim, ele era a voz que... Eu adoro todas as vozes que estão ali, de verdade. Não é falsa, tenho uma amizade com todo mundo. Mas, assim, eu queria cantar, assim... Pra mim é uma voz que eu queria, assim, viável pra mim. E quando eu saí, a minha não era essa, assim. Minha irmã, eu vou trabalhar pra esse bicho ganhar, assim, do que depender de mim.
Então, assim, de correr atrás de voto e foi massa. Não, eu achei que isso podia ter gerado um desgaste com os outros participantes, mas Sim. não rolou. Eu escrevi pra todo mundo quando rolou a saída e tal, dizendo, ó, agora que eu não tô mais ligado ao time de Lulu e tal, eu vou publicamente, tô avisando a vocês antes, declarar meu voto pra Juliano por isso, mas não é um desrespeito a vocês, nada. E foi muito massa, assim, é uma relação que até hoje eu desenvolvo muito com ele, tenho Massa. contato com os outros participantes, mas é essa voz possível que acabou gerando a ideia da série, que é meio que isso, assim, né? Não é uma discussão sobre não ter padrão, mas é quais padrões a gente quer seguir, que sendo uma escolha nossa, e não uma Massa. coisa imposta de que o padrão de voz é essa. Tem que cantar assim, Sim. tem que cantar esse repertório, não. Isso é massa, né? Que deu uma quebrada, assim, nesse tabu, nesse E tô sentido. falando assim, sem nenhum problema de quem gosta de cantar, sei lá, em inglês ou com... Tem muitas coisas que eu até brincava lá, que eu dizia, eu não canto assim porque eu não sei. Eu não sei cantar assim, acho Massa. bonito assim, mas eu não tive educação formal pra isso e tá tudo certo. Por que tu escolheu o time de Lulu? Loucura. Loucura. Ó, então, eu tinha na minha cabeça a ideia de que eu fosse pensar em perfil e fosse me dar a escolha, que podia uma cadeira só girar, tal, alguma coisa, de que eu iria ficar com o Carlinhos Brown. Aham. Por afinidade e por ser uma discografia que eu conheço mais, assim, enfim, fazia mais sentido. Sim. Mas, quando tem audições às cegas, e isso é uma coisa que não foi pro ar, né? Aham. Porque rola a edição, porque foi gravado, né? Aquela fase é gravada. Inicialmente, eu não entendi a fala de Lulu, assim, porque ele fala assim, eu virei porque era estranho. E eu me senti meio atingido, assim, tipo assim, Aham. quem é o normal aqui? É tu, sabe? E rolou uma tensão, assim, da gente, vai ao ar há pouco tempo ali, mas a gente conversa bastante, depois que as Sim. cadeiras viram. Perguntam o que é e tentam ali, minimamente, quando gira e você vai entrar, falando do ponto de vista do programa, eles tentam Sim. entender o personagem ali, né? Quem é essa pessoa e tal. E aí conversa bastante. E rolou essa tensão. Só que durante a conversa, e na minha cabeça era um velho Carlos, assim, né? Plano. Carlinhos virou, todo mundo virou, posso escolher ali, vou rodar aqui e... Eu, inclusive, cheguei, assim, a achar uma hora que era, assim, do ponto de vista de imagens, pô, já sei, eu vou criar uma rixa aqui, já que a gente não tá se entendendo, com o Lulu, Aham. que pelo menos, por isso eu vou ser lembrado. É um que Brigou com o tava Lulu. discutindo com o Lulu e tal. Mas durante isso, e aí isso foi massa, assim, porque ele foi muito honesto, assim, de realmente não ficar fingindo um super... Total. E ter achado estranho e ter explorado essa estranhice, assim, pra ele. Que isso foi desenvolvendo e na hora de tomar a decisão, a coisa da intuição bateu num grau, assim, que eu tinha muito clarividente, assim, que é Carlinhos Brown. Mas, assim, quando eu respirei, tipo, eu entendi que tudo que Lulu falou, principalmente as partes finais, algumas citações sobre David Bowie, assim, que ele fala, que me pegou muito. Eu percebi que ele ali, naquele momento presente, entendeu minhas questões de estar cantando aquela música especificamente melhor que todo mundo, assim. E aí, intuitivamente, eles até cortam. Quando eu disse, eu vou ficar com esse doidão aí, vai. Mas eu digo, aí só corta e aparece assim, Lulu. Mas eu vou ficar com esse doidão, vai, Lulu. E aí, rolou isso e foi massa, assim, porque me jogou talvez nesse lugar mais desconhecido ainda, assim, Uma coisa que a gente não vê, eu acho, né? Que são os bastidores ali. Depois que tu escolhe o time, as escolhas da música, tudo eles influenciam, eles falam contigo. Ou como é essa questão ali? Eles tu diz os técnicos. Os técnicos. Sim. Então, pré-pandemia, quem já participou e quem trabalha lá diz que esse contato era muito maior, assim, era muito mais próximo. Nessa edição, que é a que eu posso falar, assim, eu tinha muito menos contato do que as pessoas acham, assim, mas eram contatos ótimos, assim, de dicas boas e a questão da escolha das músicas, que é, pra quem canta alguns gêneros de música, estilos, não tem dificuldade, assim. Por quê? Sem arrudeio, sem mistério, é um mercado fonográfico e dominado, assim, por players de gravadoras. Sim. Então, se o programa tem a Som Livre e a Universal como
os players ali que estão junto àquela ação. Se tem a gravadora Y, que é concorrente, não vai ser fácil. Quer dizer que não pode cantar a música do gravador? Pode, tendo a sessão. Mas aí tem esse processo da liberação das músicas. Então, assim, eu notei, e isso não é achando ruim, reclamando de nada, mas me deu uma ideia, às vezes, de me situar, às vezes, como uma lógica de onde eu tô ou não na periferia dessa ideia de repertório, principalmente, que é alguns gêneros, assim, não tinha dificuldade nenhuma. Você dizia a música tal, ok, vai lá. E alguns outros não. Eu disse em vários momentos, várias músicas que, ó, a gente não conseguiu a liberação. E aí é uma coisa importante, que aí o povo me escreve, a Globo super vilã, assim, tipo... E aí o povo se decepciona porque às vezes quer que eu chegue numa situação dessa e diga, realmente, tudo um povo safado. E não foi, assim, pelo menos comigo, ninguém foi safado, assim, não teve nada que eu tivesse pra reclamar. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu não tenho nenhuma ilusão do ponto de vista da discussão comercial, que é isso. Então, eu entendi facilmente essas coisas das discussões sobre Qual era liberação. a música que tu queria cantar e não deu, rolou? Sei lá, eu pedi algumas coisas de Dominguinhos, eu pedi... Teve uma de Alceu Valença que eu pedi. Eu tentei cantar músicas minhas, mas também não foi autorizado. Minha ideia inicial era essa, só cantar músicas minhas. A minha, eu sempre pensei isso. Se eu fosse cantor e um dia eu fosse pro The Voice, você só ia cantar música minha, todo véio. mundo, mas todo mundo. Assim, a maioria quer cantar suas músicas, mas eu nem sei responder isso. Acho que o povo às vezes quer que eu responda, mas tem que perguntar à Globo. Porque eu recebo mensagem do povo, mas Cicraninho cantou. Cada caso é um caso. No meu caso, não foi autorizado. Eu cantar nenhuma música minha. Então, tinha situações que eu conseguia a liberação, tinha situações que eu não conseguia. Mas eu vou ser bem sério contigo. Tirando a primeira música, Enquanto Engoma a Calça, eu entendi ali na primeira música que a questão não era a música. Não era assim. Apesar de lhe dar segurança, se é algo que você domina. Mas no meu caso, era entender o que é que eu queria dizer com a minha voz. E que vai muito além da letra de uma música, assim, né? Sim. Que tipo de história você traz, que tipo de representatividade você tá levando ali. E aí eu, desde o segundo, relaxei muito com isso. Porque na segunda, eu vou pra uma batalha com Eulá. Minha amiga maravilhosa, assim, da Bahia. Construí lá essa amizade. E a gente pediu pra cantar uma música de Chico César e uma música de Dominguinhos e Elba, a gente colocou na lista e não rolou. E aí pro povo entender, assim, essas liberações, elas não são definitivas, elas vão sendo pedidas ali, porque lembrando, é mercado fonográfico, tudo é analisado em tempo real, o que é que tá acontecendo. Então, tem casos em que, mas tu pediu Dominguinhos e tal etapa não rolou, e outra pessoa em tal etapa pediu e rolou. Então, é normal isso, não tem nenhum problema. Sim. E a gente pediu essas músicas e não rolou. E como ficou em cima, e essa época inicial eram muitos participantes, então eu tenho zero chateação com isso, porque eu produzo eventos também. Então, quando a gente sabe e nota que as suas da produção estão sobrecarregadas, eu notei que a gente tem que resolver, tem que agir, sem ficar estressado. A gente teve que cantar uma música de Nath Roots, que não foi uma escolha minha, e nem foi uma escolha de Eulá. Foi uma escolha do Lulu. Sim. E foi massa. Pra mim. Que tava tentando me entender o que é que era possível de eu cantar. Sim. E sendo massa. sincero, se a escolha fosse minha, eu jamais escolheria um Nath Roots. Não tenho nada contra, assim, mas tipo, eu não escuto, assim, não é uma coisa que eu escuto. Sim. E rolou essa música e, tipo, pra mim foi maravilhoso, assim, tipo, ter cantado uma coisa que eu nem queria. E no fundo eu acabei percebendo que era isso. Não era a música, assim, embora eu sei que pega muitas pessoas. Sim. Mas pra mim ali era como é que eu ia cantar. E com eu lá foi curioso porque era uma dupla e pra mim não fazia sentido ficar disputando ali, cantar mais alto que um outro. E a gente cria uma relação de muita harmonia mesmo. Sim. E muita parceria, e a gente tentou levar isso para a apresentação. E eu cantei num tom bem grave, não era confortável pra mim, mas pra mim foi maravilhoso, assim, isso de ir pra um palco sem... Eu não sabia a letra da música na noite anterior, era meio assim, Onde vocês foi estudando. Mas assim, sendo sincero, eu fiquei um pouquinho viciado nessa sensação de não ter controle, assim, de não sou eu que tô controlando, e
E foi me ajudando, inclusive, em toda a narrativa, em toda a trajetória, para quando chegou no dia que eu saí, foi o ápice de uma coisa que estava muito acima de mim, que eu não tinha controle, foi isso que me ajudou durante tudo isso. Hoje eu consigo perceber a ter ficado em paz, assim, na hora que rolou, em vez de ter ficado maluco, assim, ai meu Deus do céu. Teve algum momento que tu disse, meu irmão, agora eu ganho esse negócio aqui? Rapaz, tiveram a maioria dos momentos que era, foi bom enquanto durou, eu tô indo embora. Esse com eu lá foi muito, assim, minha certeza absoluta que eu não ia ficar. Não porque achei que cantei ruim, mas que, tipo, o meu sentimento é que ela foi muito mais merecedora ali. Embora depois eu entendi porque é que eu fiquei, assim, olhando as reações. Porque, assim, eu saí e agora eu tô tendo dimensão, assim, do que foi. Lá eu tava muito mergulhado nisso. Mas eu achei que ia sair nessa hora. Eu achei muito que eu ia sair na minha batalha com Camila Marieta. Muito, assim. Mas, assim, na semifinal... Quando eu saí, de fato, eu tava muito confiante, assim, acho que foi a hora que eu acho que foi a primeira vez de todas as vezes que eu cantei que eu, assim, tava com a sensação de confiança, que era assim, rapaz, eu tenho uma chance aqui. Que massa. Assim, eu tô seguro de falar isso assim, sem ficar se achando, não, mas foi uma segurança do processo, assim, que eu me apoderei de... Eu preciso cantar o que eu sou, assim, minha história, minha trajetória. E isso também culminou com o volume e a grandeza que as coisas estavam aqui fora, assim. O volume de mensagem que eu recebia, o volume de coisas que começou a chegar, de telão na praça, de carro de som, em outras cidades que não Serra Talhada, assim, sabe? Recife, uma loucura, assim, o grau de votação que teve. Então, assim, quando chegou ali na semifinal, eu senti, foi a primeira vez que eu senti, assim, confiança de que eu tenho uma chance aqui. Ganhar, não sei, mas assim, eu tinha uma chance, assim, de estar 100% seguro. E foi uma coisa também que eu fui entendendo ao longo de cada fase, que era ir ficando mais relaxado, assim, na hora. Que massa. Foi uma coisa quase um processo terapêutico, né? Quase não, foi a coisa mais... Tu achou justo a tua... Eles te desclassificaram, né? Sim, a minha eliminação, né? A tua eliminação, tu achou justo? Veja, pra eu responder de um jeito sincero, sem arrodeio e sem... Eu não acho uma questão de justiça, sendo sincero. Se fosse na resposta da prova responder, eu ia botar sim. Porque a gente tinha um acordo, tinha um contrato. Sim. Apesar do contrato dizer especificamente que o caso de eliminação era Covid. Sim. Eu não tive Covid, as pessoas às vezes me mandam até hoje no Instagram, nossa, que momento de você ter Covid. Eu não fico dizendo, eu não tive. Eu não tive Covid, eu tive gripe, o teste deu positivo pra gripe. Foi a primeira vez que foi feito um teste de gripe. Nas outras etapas não tava, mas a gente tá gravando isso aqui em janeiro de 2022, tá, gente? Hoje a gente sabe o surto que tá. Sim, na época eu não sabia, assim, as pessoas estavam resfriadas. E praticamente todo mundo, assim, no fim de semana anterior, tava resfriado, assim. E no dia do programa, o apresentador tá resfriado, assim. Então era uma coisa que tava geral no Rio. Mas eu e mais duas testamos positivos pra gripe. E, assim, respondendo de um jeito direto seria, é justo porque era uma regra, que não era eu quem decidia e eles cumpriram a regra. Tá de boa. Mas não acho que é uma questão de justiça, assim, sendo bem sincero, assim, de boa. Eu acho que, tipo, eu não processei ainda isso, assim, mas eu, por exemplo, eu não tenho raiva. Mas te incomodou de alguma maneira? Não, o que me incomodou na hora foi perceber que estava tomada a decisão. Assim. Isso me incomodou e às vezes o povo tem essa ideia meio errada minha de que rolou uma passividade, assim, que eu aceitei. E não foi, assim, eu tentei lutar até o último momento para entender, com a educação, com tudo de boa. Mas quando eu entendi que a decisão estava tomada, que não tinha o que fazer, é incrível, assim, porque me deu uma paz, bicho, assim, que foi muito doido, assim, na hora, assim. Porque eu entendi que irmão, não sou eu, não. Tudo que eu tinha que fazer, e aí tem um ponto específico, que eu tenho um histórico na minha vida de não concluir as coisas. De começar curso, não terminar, de não saber, por exemplo, finalizar relações. Eu tenho isso, um histórico muito forte.
Então eu venho de um tempo pra cá tentando, às vezes o povo diz, é certinho. Nem é certinho, é às vezes tentar fazer tudo que tá ao meu alcance da forma correta, assim. E dentro do The Voice, meu irmão, eu fiz tudo num grau, assim, de rigidez, de correto. Pra tu ter uma ideia, o contrato dizia, você não pode postar no Instagram a apresentação inteira. Aham. Por uma coisa óbvia. Tem uma discussão sobre plataforma e ele quer que você vá assistir no G-Show. E aí, pra mim, é simples. Tu acha certo ou errado? Não, é assim, eu topei fazer isso e eu tô de boa, de verdade. E trabalhei pra isso. Então, eu mandava pro G-Show. Era o jogo, sem nenhum problema, assim. Eu gosto de jogar como estavam as regras. E algumas pessoas postavam, assim, pra ver no que dava. Então, assim, até hoje o povo diz, posta o vídeo inteiro do negócio, mas assim, eu fui no mais alto grau, assim. O que é que eu posso fazer, que tá no meu controle, eu fiz. E aí, quando eu vi que a decisão tava tomada, se você me perguntasse antes, eu iria dizer assim, eu vou ficar possuído, eu vou quebrar. Mas na hora me deu uma paz, assim, de, poxa. E aí rolou uma que era, o que é que eu posso fazer agora pra que meu medo, né, isso não fosse comunicado de um jeito ruidoso, que pudesse sujar a minha trajetória, assim, lá. E o que é que eu podia fazer pra... Eu fiquei muito preocupado, né? Não deixar um clima ruim lá. Por quê? Quando a galera ia saindo, de forma muito, assim, honesta, eles iam dizendo o que é que sentiam, assim. Então, sei lá, não foi justo, não sei o quê. E várias dessas declarações, pra quem tinha continuado, permanecido, respingava de um jeito negativo na gente lá, sabe? Que aí parecia que a pessoa... Eu era uma farsa, eu não merecia. Sim. E aí lá dentro, como eu fui passando isso em várias vezes, eu fiquei muito pensando assim, que no dia que eu sair, eu não vou fazer isso. Sim. Porque tem um jogo rolando, a não ser que fosse uma final, mas tem um jogo rolando, e eu não quero fazer eu não acho que as pessoas fizeram intencionalmente, nem tinha como saber, mas eu não quero fazer um negócio que eu já sofri aqui e sei que é ruim, né? Então no dia eu fiquei pensando, se eu tivesse que cantar na semifinal, já ao vivo, a última coisa que eu queria é que ficasse um climão aqui com uma pessoa que nem vai concorrer mais. Então eu fiquei com essa noia de não deixar um climão para não afetar, mas a partir do momento que eu pudesse resolver, e aí eu fui conversar com o jurídico, com comunicação, com tudo isso, para estimular essa forma da saída. Como é que isso podia ser feito da forma mais legal, assim. Sim, massa. E bater um negócio muito forte, assim, que pra gente lá em Serra, no Nordeste em geral, é importante, que é você entrar e sair direito dos cantos, assim. E eu entrei de um jeito tão massa que eu disse, cara, não vou sair daqui de jeito nenhum brigando, ou esculhambando, ou achando que é uma conspiração. Então eu fiquei muito inundado mesmo, assim, dessa sensação de... Tanto que antes de gravar o vídeo, assim, foi tudo muito corrido, porque eu soube muito próximo da hora do programa ir ao ar. Eu rapidamente fui ler umas mensagens, assim, e era coisas muito amorosas, assim, velho. E eu notei que eram muito além do programa, assim, eram sensações que iam além do programa. Então, a coisa mais reveladora pra mim foi isso, assim, tipo, poxa, eu fiz tudo tão correto, que quando chegou a hora que uma coisa em tese deu errado, eu fiquei tranquilão, assim, velho, tranquilão. Nossa, tanto que as pessoas que estavam trabalhando comigo, da minha equipe, assim, que eu liguei pra avisar, depois me escreveram assim, tipo, bicho, que doideira, escuta esse teu áudio aqui, ó. Tipo assim, foi 15 minutos depois que tu soube que não ia e eu falando muito de boa, porque eu realmente tava de boa, assim. Tava de boa, assim, tipo. Depois que eu saí, eu fui processar e também fui entender a dimensão que as coisas estavam. Tiveram dias que eu fiquei, tipo, rapaz, que negócio estranho. Mas assim, a sensação de injustiça não tenho não. Principalmente aí vou te dizer, porque Juliano ganhou, assim, velho. Aí pra mim foi assim, essa voz ou esse jeito de cantar ganhou. E uma coisa que o povo não entende, mas pra quem tá lá dentro, assim, no programa, eu entendi, assim, logo na segunda semana, que não é sobre você, velho. Não é. O povo pergunta, nossa, o Instagram tá tão bombado, não sei o quê. Parece que é um culto à sua imagem, mas não é sobre você, assim. As mensagens, depois que eu cantava, não eram assim... e tecnicamente você ali fez aquilo. Eram de coisas muito profundas, muito sentimentais, que você via que era da história da pessoa, que aquele ali despertou um gatilho nela. E aí quando você vai entendendo que não é sobre você, é massa, porque você sente que você não tá só. E você sente, por exemplo, numa hora daquela ali, que eu fui atrás de tentar ver que forma eu podia ajudar a Juliano, tinha uma coisa ali que era muito mais massa, que era uma pessoa que é nordestina e que canta
de um jeito que eu tava querendo defender também essa voz. Então, pra mim, acho, sendo sincero, assim, que se ele não tivesse ganho, eu acho que ia estar mais triste, assim, que é, poxa, mas na hora que ele ganhou, eu senti uma sensação, assim, tem até um stories que eu gravei na hora, que foi assim, tipo, ganhei também, velho, ganhamos, assim. Tá? Que massa. Olha, foi durante esse processo do The Voice que tu fez o Que Voz é Essa? Ou tu já tinha essa ideia antes? Sim. Que voz é essa? É uma série, viu, minha gente? Vai botar uma legenda aqui, ó. Não, é um textinho Não, aqui, vai abre estar aqui assim, ó. tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Pronto, Vai eu vou ter o botar link aqui na embaixo. descrição o link e aproveita e faz o Pix. Vê, faz assim, ó. Quando acabar esse episódio, tu faz o Pix. Ou senão dá pra fazer Pix, né? Durante Dá, pô. o episódio, Faz né? isso não, pô. A chave vai estar aqui embaixo. contato.enoise@gmail.com. Aí você faz o Pix. Aí depois que acabar esse episódio aqui, você vai na quanto é o Pix? R$1, R$2. Boa. 1.000. Se quiser me dar o ar-condicionado, faz o Pix do ar-condicionado. Vai na descrição depois, vai estar lá o Instagram de Carlos Filhos, que tá como? Carlos Filho e o numeral 7. Pronto. Que é camisa 7 do futebol. E a descrição. A série. Aí o Que Voz é Essa? É uma série que eu tenho. Que eu já. Vocês que criam sabem, as coisas não nascem do dia pra noite, né? A gente germina, engravida das ideias, e acaba depois desencadeando. O que desencadeia eu gravar é o programa. Uhum. Porque é assim. Quando eu fui me relacionando lá dentro, eu comecei a ver quais vozes me emocionavam muito. Assim. Uhum. E aí eu notei que não era uma questão exclusivamente restrita à técnica de cantar, assim, sabe? Sim. Quão tecnicamente a pessoa era talentosa. Porque é uma coisa importante, né? Quer dizer que quem cantava absurdamente tecnicamente não me emocionava. Sei lá, Giovanna Rangel era uma participante que é perfeita a forma que ela canta. Uhum. E me emociona de um jeito muito massa, pra não parecer que eu não gosto de técnica. Só que aí dentro eu fui vendo que algumas vozes me emocionavam mais que outras. Meu termômetro era esse. Aí eu comecei a tentar entender o que era isso. E aí eu notei que não era a técnica de cantar. Era o que é que fazia aquela voz ser daquele jeito. Uhum. Que história, o que é que a pessoa sofreu, o que é que aconteceu para as pessoas chegar ali onde ela tava, né? Sim. Que eram essas conversas, assim, de esperando gravar. E, opa, tu é da onde? Opa, eu sou da Bahia, moro em Vitória. Que massa, tudo. Que massa. E quem é essa aqui no celular? Ai, minha filha. E aí, quando foi rolando, por exemplo, com eu lá, a gente teve contato antes de que era o dueto, né? A gente, sem brincadeira, assim, a gente ensaiou 20%, 10% de todo o tempo que a gente teve e conversou 80, 90% sobre a vida. Uhum. E foi isso que foi fundamental pra gente fazer uma apresentação bonita. Ou não assim, Carlos cantou super bem e ela não. Foi assim, a nossa meta era, vamos fazer um número bonito, assim. E foi isso que foi fundamental, porque a gente desenvolveu um vínculo ali, assim, de admirar outra pessoa, de ter respeito pela trajetória, assim. E, bicho, quando eu comecei a conversar com ela e ela começou a me mostrar, assim, tipo, eu pensei assim, cara, que bicha foda, que mulher rocheda, assim, tipo, num grau. Que aí teve uma hora que era, foda-se o que vai cantar lá, sabe? Assim, dane-se o que é que vai cantar, é tipo, que oportunidade massa de conhecer pessoas, assim. Pô, vocês têm muito aqui isso de... Isso, claro. Sei lá, veio, sei lá, Chaplin aqui. Pois é. Aí você pensa assim, né? Que oportunidade eu tive de conversar com Chaplin, pô. Meu irmão, por mais que você conheça a pessoa, por exemplo, Rodrigo Morcega é um cara que eu tenho uma história assim, tipo, tocou no meu bar no Ibura, depois ficou tocando lá no Pina, no bar de Lopes, eu tive uma pequena sociedade e tal. E aí, velho, tem histórias que ele traz pra gente aqui, tem histórias que a gente fica aqui, que a gente vai, porra, velho, nem imaginava, saca? Nem imaginava. Chaplin contando a história de que saía de um ponto da cidade e ia pra outro para poder gravar as primeiras músicas do Mundo Bita e tal. E, tipo, você não imagina isso, você só vê o glamour, né? Dos 8, são 11 bilhões de visualizações o canal do Mundo Bita. Apenas isso. Aí, enfim, essa coisa de entender o que estava por trás das vozes me pegou, eu entendi, é isso aqui, velho. Só que ao mesmo tempo
a gente vive numa era de acesso digital às coisas que, com todos os seus problemas, tem uma coisa incrível que é as pessoas poderem acessar uma conversa como essa, que, vou dar um exemplo desse nicho, assim, artistas e cantores têm quando se encontram. E aí eu penso nisso, sei lá, o trabalho que a gente tem no Estesia, do Estesia Convida era isso, a gente não conversa, uma conversa tão boa, sei lá, tomando um café aqui com uma pessoa, por que é que as pessoas não podem ouvir isso, assim? Sim. E aí depois gerou, por que é que as pessoas não podem conversar, assim, aqui também? Acaba indo com uma lógica política de acesso ou de democratizar um lugar para sentar na mesa e conversar. E aí, durante o programa, eu entendi, assim, que essa minha ideia de gravar algo que fosse conversas, e aí é curioso, eu não tenho a menor intenção de entrevistar ninguém, porque eu não tenho técnica. Tipo assim, eu noto que tu diz que não tem, mas por estar fazendo, tu tem técnica, tu mas tem uma presta forma, atenção. tu tem roteiro. Mas veja só, no começo, a gente pega essa pilha mesmo. Isso não é praga minha, não. Pra Não, você... tá. Não vai nem pegar, não vai nem pegar. Mas assim, no começo eu tinha muito essa narrativa. Inclusive, eu conversei com Paula Brasileiro pelo telefone, quando ela veio me entrevistar para fazer a matéria do Leia Já. E eu fiz assim, até uma besteira que eu falei. Eu quero fugir... Ó, é uma conversa, eu não sou jornalista, eu quero fugir da formalidade de vocês. Até falei isso. Sim. E tal. Mas depois de um tempo, você vai fazendo, você entende que é meio que não é uma entrevista formalmente falando, é uma conversa, mas é uma conversa onde eu faço mais perguntas, saca? E vai ser assim, provavelmente, com... Veremos. O tempo dirá. Você que tá assistindo aí em 2029. E geralmente assim. Não, mas eu tô te falando isso porque... Hoje eu aceitei. Você me provocou agora. Eu provoquei mesmo. Hoje eu aceitei que o que eu faço é uma entrevista. Que você entrevista. Massa, hoje eu aceitei. Mas veja. Cada um, como meu avô não dizia, gostaria. Quem tem boca diz o que quer. Que é assim, veja. O que tu faz hoje, tu pode dizer que é uma entrevista. Ó, que demora é essa, irmão? Não sei. Eu não, 50%. Pronto, você não sabe. Aí 50%. Eu tô lhe dizendo que é. Já rolou uma dúvida? Por quê? Eu não tô criticando o método e a forma de entrevista, não. Eu não tenho técnica. E eu tenho ultimamente respeitado muito, assim, o estudo de cada pessoa. E, bicho, apesar de uma banalização que houve, meu irmão, jornalista é uma profissão, uma função, só bicho, total. Assim. Jornalismo é um negócio sério, importantíssimo, e que exige que a pessoa estude. Eu não... Então eu vou responder mais objetivamente. Tá. Não é uma entrevista. Porque eu não estudo. Calma. Eu não estudo isso aqui. Deixa eu falar. Não quer dizer que só quem pode fazer entrevista é jornalista. Eu sei. Porque você pode, inclusive, e é o que eu noto que você tem, e tá tudo bem, você desenvolveu uma técnica que hoje você consegue fazer uma entrevista. E é um interesse seu fazer uma entrevista. Mas uma entrevista pode ser informal. Sim. Então, assim, vai dar num lugar essa conversa toda aqui, que é... Isso aqui pra mim é uma conversa. Sim, com certeza, a gente tá conversando. Isso aqui pra mim é uma conversa. Certo. Então, o nome... Mas é uma coisa que é... O que é que tem a ver com o que voz é essa? Um ambiente que a pessoa converse coisas de uma forma que ela não conversa em outros meios de comunicação. Não tem abertura, né? Eu nem sei se é abertura. Eu não quero entrar na problemática do tempo. Nem é. Sim. Mas o meu ponto principal é assim, do que voz é essa. E coisas da vida, porque eu vou explicar como é que o que voz é essa se estendeu a uma outra visão que eu tô tendo de vida de lá pra cá. Que é o seguinte, como a gente cria um ambiente em que a pessoa possa expor uma vulnerabilidade de uma forma afetivamente segura. Sim. É esse o meu ponto. E aí, pra mim, você vai dar o nome que você quiser aqui, mas é um ambiente que, digamos, eu estou à vontade o suficiente, me sentindo seguro Sim. de expor coisas aqui, inclusive que eu vou levar lapadas, tranquilo. E não é porque eu vou levar lapada que eu não fico preocupado, é porque eu fico, mas assim, por lhe conhecer, por conhecer seu trabalho, uma série de coisas. Então assim, no que voz é essa pra mim, eu quero ter conversas, principalmente porque tem situações que eu falo mais que a outra pessoa. E que eu não necessariamente faço perguntas. Então, se vocês assistirem, tem casos... Qual é a questão? Tá na íntegra no YouTube, né? Eu não editei. Eu só tenho uma... que eu boto um pi, que não é palavrão, porque é citado um nome de uma pessoa
que é deselegante, assim, o que Sim. aconteceu e que não tem necessidade. E a Certo. conversa dá pra ser entendida tudo sem expor a pessoa. Aham. Mas, assim, tá na íntegra e não é uma questão de narrativa. Não tô forçando essa narrativa de que eu não quero fazer entrevista e não é o meu lugar. Não é. Se eu quiser em algum momento, eu vou dizer. Olha, Foi só uma praga minha mesmo. entrevistador. Não, nem a praga, é porque hoje, no formato e na temporada, assim, não é a intenção, assim. Sim. Principalmente porque tem a coisa do tempo, a duração. Eu tô colocando em segundo lugar esse formato do ponto de vista de é assim, é assado no YouTube, passa tanto tempo. Não, as regras e as leis sagradas é ser uma conversa muito íntima. Uhum. Então, eu tá disposto a saber que às vezes não funciona a conversa. Nesse ponto, pra mim, é diferente da entrevista. Porque a entrevista, ela tem um fim que é gerar um resultado. Uhum. Eu duvido, pode olhar pra mim com essa cara, que a pessoa venha aqui, faça tudo isso, e depois tu edita, tu olhar e dizer, não sei se é uma questão muito crítica, mas tu olhar e dizer, deu química não, vamos lançar não? Não Claro rola. que não. Não rola aqui. Claro, e veja, e pra mim isso já rolou, de eu editar tudinho, um áudio, tudo ouvir, de assim, essa conversa aí não foi íntima, assim, tipo, a pessoa tava ali num certo personagem, Uhum. que não tem problema, mas assim, essa conversa, essa pessoa já teve nesse veículo de uma forma melhor, com uma pessoa mais qualificada para fazer. Então tem essa coisa que pode nem gerar nada, mas essa, no fim, é o pretexto da série conseguir, revelar o que tá por trás ali, inicialmente, das vozes. Eu já comecei a gravar com gente que não é de música, porque isso para mim expandiu para tudo. Por Sim. exemplo, eu gosto de café. Eu comecei a notar uma época que o meu interesse, não, eu gosto de técnica, os métodos, qual é a moagem, e foi secado como, e o método, e, enfim, eu adoro. Mas no fim das contas como o café como um instrumento faz eu conversar com pessoas e conhecer pessoas e Sim. ter uma relação massa com as pessoas. Aí eu fui estendendo isso para várias coisas. Então o Que Voz é Essa foi para outras áreas. Hoje eu conversei com pessoas que não são de música, mas ao mesmo tempo elas fazem algo Sim. que o que mais me importa não é o algo, mas é por que é que a pessoa chegou a fazer aquilo, que história é essa, assim, que a pessoa Sim. tem por trás. Que massa. E aí, a série tá no YouTube. Eu recebi recentemente uma proposta de algumas marcas querendo meio que entrar na jogada, que não rolou porque não fazia sentido, assim. Sim. Era interessante e não fazia sentido. Como o meu pretexto inicial é ir fazer um café para a pessoa, tem uma coisa de café, uma marca de café querendo conversar, que pode ser que saia. Mas não vou ganhar dinheiro. É tipo assim, vai me ajudar a custear um editor, essas coisas que eu não tô mais conseguindo ter braço para fazer. Mas a ideia da série foi despertada lá por conta dessas vozes. Fiz com eu lá e fiz com o Juliano. Eu gravei com outras pessoas lá. Umas não funcionaram. E depois o povo pergunta, por que a lógica da produtividade, do Sim. capital, né? Por que tu não fez com 10 pessoas? Teve a oportunidade, mas ao mesmo tempo eu, como não tinha uma ideia financeira ali, eu não tinha um calendário para cumprir, eu tracei para mim que eu vou conversar na hora que eu senti que tá rolando uma conversa massa. E aí para mim foi, eu tenho uma câmera e eu notei que eu não deveria usar a câmera, que o povo muda. Quem não tem a prática muda completamente quando diz que tá gravando. Então eu, quando eu tava aqui, óbvio que tinha autorização da pessoa, eu botava o celular. De uma conversa que já tava rolando, ó. E aí conseguia pegar o calor dessa coisa. E as duas que foram lançadas foram as duas que pra mim contam alguma história legal. O que não foi lançado não é porque eu não gosto da pessoa por nada, é porque não funcionou. Sim. Não era o dia. E aí, não é porque não pode dar errado, não. A de Juliano, quando a conversa tá no ápice, o telefone dele toca. Ele atende o telefone, porque era preciso atender o telefone, Sim, era uma com coisa certeza. necessária. E eu fiquei assim, ó, aqui, ó, gravando tudo. Foi, sei lá, 1h25 de conversa no telefone. Depois, e gravando, eu tenho esse vídeo, assim, né? E quebrou a conversa. E aí, na edição, eu botei isso. É tipo, o mundo real apareceu na hora. E a conversa acaba assim, com uma ligação que ele faz. Só um segundo. Tá ótima a conversa. Ele faz, peraí. Oi, Berim. É o nome da pessoa. Opa. E aí vai tendo um fade no áudio. E eu escrevo sobre isso, que é tipo,
a conversa acabou assim, porque às vezes as conversas acabam assim. Tipo. É. E eu fiquei pensando, dá pra eu fazer um corte e ter um final bem apoteótico e ter um fade. É do jeito que foi, assim. Massa. E aí, enfim. Orgânico e bonito, né? E veja, tu é contra o que é organizado. Não, é porque eu não consigo fazer hoje. E não conseguia fazer ali algo roteirizado, editado. Porque se eu conseguisse e tivesse capacidade e equipe, eu tinha feito. Aqui eu corto só o momento que você vai beber uma água, ou a gente para por causa do calor, que a galera não tá fazendo Pix, aí tipo, a gente não consegue comprar ar-condicionado. Aí, enfim. Toda vez. Aí é essa parte a gente dá uma editadazinha, tal, Veja, mas... acho que não tem problema cortar. Não, eu também não acho não. Eu só falei isso pra fazer o merchanzinho do Pix mesmo, do contato.enois@gmail.com. Pra galera fazer, só tem por causa disso. Eu não vejo problema nenhum, hein? Na gente cortar. Mas aí tu tem programação de postagem, é de quanto em quanto tempo essa parada? Então, isso hoje é uma questão. Por Né? quê? Eu saí do programa há pouco tempo, né? Não tem muito tempo. Eu não consegui ter folga, assim, pra botar minha cabeça no lugar e retomar. Eu ainda tô trabalhando em coisas que são oriundas disso. Uhum. E eu ia essa semana lançar a minha agenda de shows. Que era isso uma que a gente ia... costurada desse trabalho. Ia emendar, ia fazer várias cidades. Essa agenda de shows era solo? Solo. Massa. Janeiro e fevereiro. Boa parte de fevereiro. Aham. E esse era o meu plano, assim. Eu tava trabalhando desde o dia que eu saí, assim, pra conseguir. Por quê? Apesar da internet e da TV ser algo incrível, as pessoas querem me ver ao vivo. E eu quero ver essas pessoas que me mandam pela virtualidade coisas incríveis, pô, que me alimentou. Eu sinto que é uma forma mínima de devolver alguma coisa desse carinho, assim, que eu não consigo só pela internet, eu já anotei. E aí rolou essa semana, pra quem não tá sabendo, no ano 2022, de janeiro, um número, assim, um descontrole, assim, caiu na nossa, de quem quer ver, obviamente, né? Um descontrole da situação sanitária. Sim. E alguns locais, isso eu posso falar sem nenhum problema, por exemplo, o governo do Ceará, antecipadamente, quando eu gravei o vídeo, o governo de Pernambuco oficialmente ainda não tinha lançado, não tinha se posicionado sobre, mas o governo do Ceará não só tinha tido uma posição, como os equipamentos culturais, e que eu tinha coisas fechadas, já tinham um protocolo, uma orientação de como fazer. E aí foi preciso sair remarcando algumas datas e outras cancelando. Uhum. E isso começou a desencadear a destruição da logística, do capital de giro financeiro para poder sair para a estrada, e pensar também do ponto de vista de imagem, que era, eu achei que ia ser um custo muito alto administrar uma imagem de por que vai fazer eu não sei onde e não faz aqui? Porque do ponto de vista sanitário em tal local a autoridade de saúde diz aqui é até 200 pessoas, em outro lugar o povo diz aqui é até 50. Só que na internet, assim, essas questões territoriais, elas se diluem. E nem são respondidas, né? Não, é total. E aí eu entendi que do ponto de vista de comunicação, eu poderia gerar um ruído, assim, muito estranho. Tô dizendo isso porque eu não tô criticando quem não tá cancelando, não, tá? Até porque o tamanho, assim, pequeno como eu sou e de artista independente, a gente faz shows pequenos, pô, assim. Os shows que a gente tem, citar Pernambuco, por exemplo, show de milhares de pessoas e que não seguem os protocolos. A gente vê nos vídeos o povo sem máscara, enfim. Sim. E aí a gente faz show pequeno, aí é um protocolo e uma coisa, e tá com febre não entra, e vê passaporte vacinal, enfim. Mas eu não tô criticando quem não cancelou. Alguns compromissos que eu não consegui remarcar e que obviamente estão dentro do protocolo eu vou fazer, mas a minha coisa desse primeiro momento da turnê solo, ela vai ficar suspensa. O que, de uma certa forma, se você me perguntasse há um tempo atrás, eu ia estar muito puto da vida. Assim, na minha hora, bicho, assim, chegou meu momento, mas ao mesmo tempo a questão da pandemia é um negócio que não é sobre a gente, né? Não é um indivíduo, é tipo, todo mundo se conhece, doente, uma situação ruim, então é uma coisa que é ruim, mas deu uma tranquilidade que é o que tinha que fazer e pronto. Eu acho que muitas festas, né, de ano novo,
E aí vai, provavelmente... É o meme deu, foi um ano novo contagiante. Eu ia fazer essa piada, sendo que tu tava falando tão sério, que eu falei, foi mal. não vou falar, não Eu vou falar, faço, não eu vou não fazer perco. isso, não vou chegar a falar assim, vai porque foi um ano novo contagiante, né? Carlos, a gente tem uma safadeza que a gente faz no final, que a gente Gosto. pede contatos a pessoas. Pedir a você alguns contatos e a gente direciona perguntas para essas Sim. pessoas fazerem. A gente Fizeram? pede. Fizeram. Faz pô. isso não, pô. Inclusive, Juliano fez também. Não faz Fez isso alguma- não. Foi, pô, fez. Eu O vou... vencedor, Julianjo. Juliano. Cheiro, meu lindo. Você tem que vir pra cá também, viu? Aí vem, viu? E E vou vem. te dizer, que conversa boa. Sério, É mesmo. no que voz é essa? Quando eu só tento entender, assim, como é que ele começou, ele já responde assim, não, eu comecei porque eu tinha inveja do meu irmão. Que maravilhoso. Porque meu irmão dele tocava. Muito eu tinha bom. inveja como meu pai olhava pro meu irmão. Uhum. Tipo assim, conversa... Caralho, velho. Velho, eu preciso muito conversar com Venha você. embora, aqui, Gil, venha embora. Já que a gente tá falando de Juliano, vamos conversar com as perguntas dele, né? Juliano Eriston. É isso Monstro. mesmo, é. Ele É uma pergunta assim. pergunta, é? Ele me uma fez uma pergunta. Exatamente. Mas, bicho, Exatamente. Ele perguntou assim: como tu controla a luz nas apresentações do Estesia? Aí eu vou emendar, porque as perguntas dele tem, eu acho que ele escreveu para ter um contexto interessante assim, você responder tudo de uma vez. Aí depois ele botou: café é bom, precisa ter cor escura ou quando ele tá clarinho pode estar bom também. E a terceira safadão. e a terceira é: tua mãe te vende? Se for pra você, ó, que bicho safado, viu? Juliano, um cheiro. O bicho é sem vergonha. Eu vou começar respondendo. Minha mãe me vende, não. Mas minha mãe também não tem preço. Mas a você ela empresta. Ó, café. Vou explicar o que é. Eu gosto muito de café e quando eu fui pro The Voice eu entendi que era um tipo de conversa com o público de massa, né? E não permite às vezes que você aprofunde demais uma coisa. E tá tudo certo, é um período em que eu escolhi isso agora, durante esse período. E eu gosto de café especial. Eu gosto de café de banco também, de tudo. Mas eu gosto de café especial. Que é um tipo específico, café. Que tipo, ele tem um tipo de plantação, é de microlote. Uhum. Tem uma associação que pontua esse café acima de 83 pontos, porque ele tem mais óleos essenciais, uma série de coisas. Ele tem uma torra que não é muito escura. E um eu universo. pensando em oferecer um nesse café a ele, né? Tô esperando, inclusive, até agora pingar aqui, né? Eu gosto desse café. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que só isso é café. Uhum. E a experiência do Que Voz é Essa fez eu entender que eu não queria ali, nesse momento, ficar conversando sobre a torra ou se o microfone é mono, sabe? Uhum. Não era isso. Mas era café. Conecta a gente de que jeito aqui? E aí, durante algumas lives que eu fiz com o Juliano, inclusive no dia que a gente se conhece, eu fui lá fazer um café pra ele, lá no hotel no Rio. E eu gosto muito de café de torras médias e claras, que não tem nada a ver se o café é forte ou fraco. Uhum. E choveu de comentários, assim. E é um café horroroso. Uhum. E era um café incrível. Mas eu não ia ficar tipo, ai meu Deus, nossa, nem é isso. Tu toma chá também, além do café? Eu gosto muito de chá. Nem era isso, assim, mas não era. E aí ele achou curioso isso. Ele disse, como é que tu aguenta? O povo tá falando uma coisa errada. Uhum. Assim, tipo, nem é isso. Mas nem era, assim, eu não queria. Esse ano eu tracei uma coisa pra mim. Eu não quero tá certo. Não é essa a minha vontade. Que eu sempre quis. Eu comprava qualquer discussão quando eu achava que eu tava certo, porque eu queria, era até uma fala de House, né? Eu só quero estar certo. Esse eu não quero estar certo. Agora eu entendi porque tu fez aquela pergunta a Julinho César do café de Dona Chiquinha. Agora eu entendi. Hã? Eu mesmo não de onde o cara trouxe isso, mas foi massa, né? Que é Porque maravilhosa, É hein? maravilhosa. Que ela disse que é mijo. É mijo. Isso não é café, é mijo. E Julinho contando é uma É, maravilha, Julinho é galera. maravilhoso. Assista um episódio de Julinho também. Que é o episódio número 5. 5. Estudei, pai. Tô brincando, é porque eu acompanho mesmo. Que massa. E, em resumo, essa coisa do café não tinha interesse de ter esse embate. Não agora sobre isso, mas sim
de que forma café se tornou um assunto, assim, e geram outras conversas para mim dentro do Instagram, principalmente. Então, essa pergunta dele sobre o café, e isso é que nem todo café claro, gente, é fraco. Existem torras. Quem tiver interesse, busca saber. Isso. Torras. Segue Carlos Filho 7. Tem isso. Camisa Mas 7. lá no meu Instagram também eu sempre mostro Instagram de gente de café que explica isso bem direitinho. Massa. E aí ele Estesia. perguntou sobre o estesia. A questão do estesia, que ele ficou interessado, é que, primeiramente, meu coração pro estesia aqui é um grupo, bicho, que é um orgulho danado de fazer parte, porque surgiu como um lugar, assim, um laboratório que a gente fizesse coisas que a gente não conseguia fazer no mercado tradicional, que já estava todo mundo inserido há muito tempo. Todo mundo ali tem experiência, ou um de teatro, um com iluminação cênica, música, banda, festival e tal. Uhum. E a gente queria um lugar que a gente experimentasse e criasse coisas que fosse um laboratório desse ponto de vista de experimentar, por consequência, ser fora da curva, mas ser dentro do mercado. Deu pra entender? Não, assim, é um sonho louco, viu? Que é assim, quer ser usado, mas não quer essa coisa de que isso não é um produto. Não, o Estesia tem um produto. E a gente tá no mercado e conversa com ele e tem dado super certo. E dentro do Estesia rolou uma coisa que foi como a tecnologia tem a ver com tudo, com o que voz é essa, com café, com tudo. Como a tecnologia não vira uma discussão da tecnologia pela tecnologia. Que é massa e a gente meio nerdão adora. Mas chegou uma hora que era ela ser esse instrumento, né? Que viabiliza coisas. Que se ajuda você a concretizar, a realizar algo, a dizer algo. Uhum. No nosso caso como as tecnologias ajudam a gente a criar uma cena que entregue o que a gente tá afim. Uhum. E isso é uma discussão de... Não precisa ser uma tecnologia absurda. Tô te falando porque chega uma época que a gente achava que tudo ia ser um aplicativo e um super sensor tal, e coisas que tem. Mas isso chegou numa hora que era... A gente queria desenvolver uma cena. O Estesia, ele tem uma discussão sobre como explorar os sentidos através da arte. Queria desenvolver uma cena que explorasse o tato. Por quê? A gente ficou pensando em formas de desenvolver a conexão com a pessoa, que a pessoa se sinta conectada e tal. E a gente começou a entender uma hora que tinha uma tecnologia incrível já de séculos, que era conseguir trocar um olhar com a pessoa de um jeito muito aberto, assim, né? Olhar no olho, as pessoas não olham no olho, né? Olhar no olho das pessoas. E aí virou uma brincadeira, que era isso, tipo, que tecnologia da porra é essa? Um olhar honesto, bem assim, olhado. aberto, bem olhado. Às vezes fica tipo, pô, para, pô. E aí rolou isso. O que Gil tá comentando é que dentro do espetáculo de Estesia, a gente usa um instrumento que chama Giromin, que foi uma colaboração grande que o Estesia teve e parte principalmente do trabalho do Pática, que é Miguel e Tomás, com o Bate-Beat, que é um grupo de artesania digital que eles criam instrumentos. A partir de tudo que você imaginar. Eles criam instrumentos, então levam essa discussão de o que é um instrumento para um outro lugar. E aí, João desenvolveu essa ideia do Giromin. O que é o Giromin, gente? Todo celular tem o giroscópio, que é o sensor que faz o GPS funcionar, que ele mede o movimento que é assim, que é assim, mede tudo isso. E aí, o Giromin é um instrumento que ele pega esse movimento do celular, converte esse sinal através do giroscópio num sinal MIDI, que entra dentro do Ableton Live, que é onde a gente trabalha os sons do espetáculo e as cenas. E aí isso pode ser usado, a gente já usou com vários convidados, para dança, que a pessoa está dançando e isso interfere no som, mas com a voz gerou uma coisa que é como a forma que eu estou cantando aqui e isso mexe, dialoga com o instrumento, sei lá, o sintetizador que Miguel tá fazendo, tá tocando. Então ele mexe, às vezes é isso. Vamos programar aqui que quando eu, nessa cena, levantar o braço assim, para quem já viu o Estesia, eu toco com o celular amarrado aqui, né? Quando eu levantar o braço aqui, nessa cena, esse movimento vai alterar dentro do programa o filtro do sintetizador de Miguel. Que massa, velho. Ele fecha o filtro, ele abre o filtro, a gente escolhe o que quer.
Então, assim, a gente foi criando a partir dessa possibilidade. Parece uma coisa boba, mas dentro das cenas, possibilidades maravilhosas. Então, vou dar um exemplo. Tem uma cena de O Ciúme que a gente toca, eu e Miguel, em que a gente levou essa discussão do instrumento para uma coisa menos individual e mais coletiva, que era, se eu canto aqui, eu emito o som, não sai lá na caixa de som, e se Miguel só toca, arma as notas no teclado, também não sai. Agora, se ele armar as notas e eu cantar, ou seja, eu soprar, aí o som é resultado dessa junção. Massa. Que é um outro som, é outra coisa. E aí, esse instrumento exige da minha relação com o Miguel no dia. E é maravilhoso. Que aí é tipo, você não pode brigar no dia do show antes dessa música, assim, um exemplo. É uma brincadeira, mas assim, depende muito. Às vezes, quando a gente tá muito conectado e muito próximo, flui muito isso. E aí vai pra mesma discussão. A discussão do instrumento levou pra uma outra coisa, sobre relações, sobre como uma banda soa junto. Então, assim, sei lá, a gente falou de rock aqui, sei lá, de blues, uma formação de blues, ela tem uma tecnologia de muitas décadas que aquele instrumento do piano toca numa região que não choca com a bateria aqui, sabe? O baixo não choca, então assim, a gente noia muito no Estesia isso, em entender como as coisas são, porque são, e como essas tecnologias permitiram aquilo ser possível. Então, o que ele está falando é sobre o Giromin, que é esse instrumento que dentro do Estesia, então, por exemplo, eu regulo delay e reverb com o braço. Sim. Então, eu não dependo que o técnico saiba o momento da música e abra um pouco. Então, quem já foi no Estesia sabe que fica tentando entender de onde vem o som e vai percebendo que a mão, o braço, é quem gera essa conexão assim, entre os instrumentos, entre as pessoas. Eu preciso ir. Nunca tive a oportunidade. Acredito não. Nunca fui. Tô brincando. É mesmo. Porque sempre que tinha algum espetáculo, alguma coisa de vocês por aqui... Trabalho. Chocava, velho. Vou dizer uma coisa pra vocês. Como é bom você estar seguro. É bom o Estesia, viu, bicho? Sério. Eu acredito. Eu já vi alguns vídeos. Presencialmente. É bom demais, macho. Vá. Quem falou bem também foi Jordana. Falou muito bem. Ela tá certa. É sério, como é bom você dizer uma coisa sem ter medo de ser julgado. Se acha, é bom, pô, mas trabalha tanto. Miguel fez uma pergunta relacionada ao Estesia, mas tu respondeu. Miguel Mendes. Faz isso não. Certo, foi. O que ele perguntou? Só pra eu saber. Ele perguntou do processo de cantar e construir Estesia e tal. Aí meio que tu já deu uma resposta. Pouca gente sabe, mas grande músico, grandiosíssimo baixista. Um pesquisador absurdo. O começo do Estesia o nome do Estesia deve à pesquisa do mestrado Miguel em Aveiro, em Portugal. E é uma pessoa maravilhosa. Mas você acha que ele só mandou essa pergunta? Acho ele mandou outra então também. Então vamos dar ali. Adoro o Miguel, né? Pergunta a ele como foi a viagem com a banda Voou e a estadia no hotel É o Mist. Aí tu me lasca, Mago. Eu vou dizer só uma frase, Miguel, pra você. É proibido dormir nu. Tem uma placa assim. Ah, não, isso é maravilhoso. A gente foi tocar em Salvador. A formação com Rostão, o gerente, eu, PC, Miguel. Acho que foi isso. Não tinha Ed ainda, Lula não tinha entrado. E, bicho, pra quem não conhece, Salvador é um lugar incrível, maravilhoso. Assim, a cidade tem uma atmosfera maravilhosa. E, grupo independente, pouco dinheiro, a gente achou um hostel. É o Mist. É o Mist. E era meio precário, assim. E aí a gente ficava em quartos coletivos, e aquela coisa com instrumento, né? E aí, loucuras. Eu não sei nem o que é que ele quer que eu diga, mas o que eu posso dizer... É isso, é proibido dormir nu. Era proibido dormir nu. Tá certo. Ah, teve uma coisa maravilhosa. No quarto, eu acho que é isso que ele quer que eu fale. Quando a gente chegou no quarto, tinham vários beliches. E, pô, a gente, na humildade, assim, né? Música, cansado, correria, trabalho e tal. Tinha uma moça. Isso era Ribeirão Preto, em alguma cidade, assim, de São Paulo. E ela tava cantando a música da gente, pô. Vê que louco. Solfejando, assim. Aí, tipo, Miguel...
essa música é lá? É porque eu trabalho, eu posso dizer o nome, na Farm. E essa música toca de uma banda que eu acho massa. Toca na playlist lá e tipo, era a gente. Assim. E a sensação de, meu irmão, será que a gente tá famoso? Que lindo, Mas tu falou assim. que era... Não, a gente rolou isso, assim, a conversa começou a conversar. Ela, meu Deus, eu não acredito. E, tipo, era a gente. E aí foi massa isso, assim. Uma pessoa de São Paulo tava de férias na Bahia e conhecia a música. E essa tocada que a gente teve lá foi pro festival Fan Music. Uhum. Fan Music ou Fan Festival? Fan Music Festival, que era um festival do Bradesco, de bandas do Brasil inteiro, que a gente ganhou esse festival. Foram várias etapas em vários estados, e a gente ganhou em São Paulo, ganhava um prêmio bem massa, e essa foi uma etapa de Salvador, que inclusive o jurado desse dia era Carlos Renault, que é um letrista de altas músicas do Lenine, assim, que a gente é fã, e ele disse coisas bem bonitas, que até hoje eu guardo comigo. Massa. Massa demais. Cheiro, Miguelinho, que safadeza, é o Mist, viu? Acaba sem vergonha. Aí, a Gina Carato, você conhece? Tamo dormindo junto aí. Mandou um áudio. Eita, não faz isso não, bicho. É áudio, pai. Carlos foi criado num ambiente cercado por mulheres fortes e com esse exemplo muito marcante na vida dele. Eu queria que ele falasse um pouco de como ele vê que esse ambiente influencia ele na vida dele, pessoal, profissional, na questão das composições, como ele se relaciona com o mundo. Deu ruim aí pra eu responder isso. E foi? Vou ser sincero, o que é? Sabe o que é? É que eu acho que, assim, minha resposta sobre isso me coloca num lugar de esquerdomacho, que eu tô tentando desconstruir, de que, qual é o fato? Eu fui criado numa casa sem uma referência masculina só com mulheres, né? Uhum. E eu hoje em dia vou descobrindo, à medida que eu vou desconstruindo esse machismo, né? Que é impregnado na gente. Sim. Essa influência, assim, de como eu gosto disso e isso acontece e eu penso assim, eu sinto diferente, porque cresci nesse ambiente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tido muito cuidado para não soar... Olha, meu Deus, que homem desconstruidão, que eu nem sou assim. Tô tentando estudar como ser um macho menos machista a cada dia, assim, né? Nossa. Mas, do ponto de vista de composição, eu posso responder, seguro, que é... A mulher, normalmente, essas mulheres, ela tem um jeito diferente de encarar, sei lá, problemas emocionais. Acaba uma relação... Ela é mais bem resolvida de viver o luto, assim. É essas mulheres, assim, que eu tive contato. Do que esse jeito dessa referência masculina que eu tinha, dos meus amigos e tal, de que acaba num dia e tá tudo resolvido, assim. E acho que isso me ajudou, falando sobre aquela conversa de um ambiente afetivamente seguro, a não, desde cedo, mesmo crescendo numa cidade do interior, com toda uma questão machista, assim, ligada a isso, a não ter vergonha de expor sensibilidade ou... Acho que isso me ajudou muito em música, em composição, a escrever, graças a esse ambiente aí. Massa. Beijo, viu, mamãezinha? Maria Eugênia. Maria Eugênia Tita, aí é uma bailarina do nível internacional. Exatamente. E aí o povo fica dizendo que é porque ela é filha de Antônio Nóbrega, não é porque ela é filha de Antônio Nóbrega, não, é porque ela é boa, incrível. Ela falou assim, ó. Diga pro Carlos que ele é meu Google analógico. Qualquer dúvida e qualquer coisa... que eu pergunto ao danado, ele sempre sabe, da ciência da tampa de rosca até a frequência 5K. Aí ela me fez uma sugestão, que eu vou só cumprir. Ao perigo. Como é que funciona isso aqui? Não vou ensinar, quem sabe, né? Dindinha, eu gosto de tudo demais. Maria Eugênia é uma bailarina incrível, que eu sou fã, assim, num grau, pra vocês entenderem, eu era assinante da revista Bravo. E tem uma edição da revista Bravo que tem uma reportagem incrível com ela. Então, assim, eu sou fã de Maria Eugênia nem quando eu nem era músico profissional. E ela já era essa bailarina prodígio, assim. E durante o isolamento, assim, da pandemia, essa coisa do Instagram, de se expor e tal... Um dia ela mandou uma mensagem muito bonita pra mim. Ó, que bonita, eu fico muito tocada com suas músicas e queria fazer um vídeo dançando com essa música. Tu me autoriza? E isso fez a gente se aproximar muito. Inclusive, eu fui conhecê-la. Ela estava fazendo uma residência no interior da Paraíba,
no sertão da Paraíba. Uhum. E eu fui pra lá passar uns dias com ela e foi uma coisa assim, um aprendizado incrível, assim, porque é uma pessoa que nasceu, não é só por causa do pai dela, mas a mãe, né? Eles têm o Instituto Brincante em São Paulo, que formou muitos e muitos artistas. E ela brinca no Google, e eu brinco com ela, não é que eu sei as coisas, mas eu sei perguntar as coisas. Ela E faz essa é a a diferença. sugestão que ela me fez foi o seguinte: pergunta, escolha qualquer coisa que tiver ao meu redor aqui e pergunte a ele como é feito. Se ele não souber, ele vai elaborar algo tão bem que vai se surpreender igualmente. Não é isso. É porque nesse processo de pandemia, a gente trocou muita informação e tudo que eu sei de áudio, de imagem, de Instagram, eu explico tudo. O povo chega no Instagram, como é que faz? Eu explico. E eu não sei muito. Mas um dia eu fui explicar pra ela como é que fisicamente funciona as frequências de um microfone. Uhum. E fui mostrar pra ela num gráfico, num equalizador paramétrico, como é que isso funciona. Que massa. E aí ela simplesmente ficou Maravilhada, emocionada, né? por ter visto o som, né? E aí ela é de uma família de grandes musicistas, né? O pai toca muitos instrumentos, a mãe toca vários instrumentos, o irmão dela toca piano de um jeito absurdo. E era um pouco opressor pra ela isso de se fala muito em áudio e ela algumas coisas nunca entendeu. E aí eu fui brincar de mostrar pra ela, disse, não, tu nunca entendeu porque se tu vê visualmente esse som, tu vai entender em 1 minuto. Que massa. E aí uma coisa que ela nunca entendia, frequência, eu mostrei num equalizador e ela ensina as pessoas hoje. Então, É um menino curioso. saber, não sei não. Agora perguntar, mas... Carlos, obrigado, viu? Oxi. Pela presença. Isso não, pô. Fiquei muito Tô só feliz. esperando meu cafezinho, não vai chegar. Vai chegar. Mas se tu vai na casa da galera fazer um café pra galera, tu tem que fazer um café pra mim, né? Quando acabar aqui, tu faz um café pra mim. Vai ter. Agora esse só tem um cafezinho. Nescafé. Meu avô chamava Inês Café. adorava. Ó, obrigado pela conversa. Que Um massa. dia que você quiser fazer uma entrevista, tô brincando. Não, mas obrigado por isso, assim. Primeiro por ser um lugar da gente conversar sem medo mesmo. Que massa. E eu acompanho, pô, assim, é um projeto Que massa, que eu acho obrigado. massa mesmo e a gente tá precisando disso, assim, de Estamos- conversas que não estejam pensando num produto, de, tem que ter tanto tempo. Conversar Sim. o que der e não der, e vai ficar dúvida e conversem comigo e me chame de novo e eu fiquei doido, faltou eu fazer minhas perguntas pra Pois tu, é. né, mas é um outro dia. Mas, porque- ó, a gente vai voltar aqui nesse papo. Depois Simbora, vai ter velho. uma surpresa pra galera que a gente já tá elaborando aqui, que a gente não vai ficar um ano, não temos um ano ainda de podcast, mas a gente não vai ficar um ano fazendo a mesma coisa, no mesmo Total. formato, do mesmo jeito. A Mas, gente ó, vai de sempre verdade, evoluir. agradeço. Mando notícias. Massa. Tô produzindo disco, tô produzindo um espetáculo. Tem minha série do Que Voz é Essa? Me sigam no meu Instagram, Carlos Filho 7. E é uma forma de continuar costurando essas coisas que eu falei aqui. Vamos embora. Segue ele lá nas redes sociais, vai assistir. Que voz é essa? No YouTube. Já tá acabando aqui. Deixa eu só falar mais umas coisinhas e aí você sai daqui diretamente pro Que Voz é Tu essa. já bota no vídeo sugerido aqui. É, eu já vou Tu vai botar. botar o teu, que eu sei. Não, eu vou botar o seu. Compromisso, hein? Compromisso. Já bota aqui. Já vou botar. Pra E quem ficou Juliano, até aqui. e Juliano Eriston. Tá certo, vou botar o dele. Já que ele participou, né? É porque eu falei dele aqui. É né? isso, vamos nessa. Pra quem viu até agora, muito obrigado. Segue a gente nas redes sociais. Segue o Carlos também, vai assistir. Que voz é essa? Né? Que voz é essa que tá falando com você agora? Faz o Pix, contato.botenós@gmail.com. É uma produção Máquina 3 com Sul Farias. E é isso, galera. É nóis.